Nobres amigos que dirigem a mesa desta reunião, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, acadêmicos, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade, permaneça conosco a mesma paz de Jesus. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, o notável Ernesto Renan proferia a aula inaugural. O convidado era imortal pela Academia Francesa de Letras, emérito professor de hebraico da Sorbonne, também professor de grego, jornalista, escritor. A sua conferência era aguardada com grande expectativa. Ali estavam presentes as pessoas mais notáveis, não apenas da cultura francesa, mas também de outros países que haviam viajado para escutar o emérito orador. Depois da saudação convencional, Ernesto Renan profere uma frase que se tornará imortal. Diz ele com uma grande ênfase: Jesus é um homem incomparável. E esta frase provocou imediatamente um frisson na plateia, fazendo que as galerias apresentassem um certo desconforto, porque aí estava embutida a sua visão filosófica a respeito de Jesus. E de maneira audaciosa levantava-se para profligar contra o mistério da Santíssima Trindade, que estabelecia dentro de uma tradição mitológica da Babilônia e de países mais recuados, que a divindade era o próprio Jesus, que se apresentava no aspecto tríplice de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Afirmando que Jesus era um homem incomparável, Ernesto Renan oferecia-nos a possibilidade desse Filho de Deus ser o caminho pelo qual todos podemos alcançar a plenitude, o mundo transcendental. Aquele resultado foi quase nefasto, porque a França vivia, nesse período, sob o tacão de Napoleão III, que governava o país de uma maneira intolerante, havendo prometido a República e sendo eleito como seu presidente, traiu os ideais libertários e restaurou os privilégios que a Revolução de 89 havia destruído quando estabeleceu os direitos do homem, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, ele instaurou um novo império, tornando-se a representação máxima das autoridades e, para tanto, ele restaurou a concordata firmada pelo seu tio-avô, Napoleão Bonaparte, no ano de 1802, quando se houvera sagrado imperador dos franceses. A situação era tão deplorável na França, do ponto de vista intelectual, que era praticamente a religião dominante que governava os ideais humanos. Era proibida qualquer reunião com mais de 27 pessoas sem autorização policial. Homens da envergadura de Victor Hugo foram convidados a sair do solo francês, procurando exílio para não discreparem da intolerância ditatorial do imperador. Ernesto Renan experimentou no dia seguinte o tormento de um editorial pelo Paris Soir, de orientação católica, lamentando a sua postura
anticristã, em verdade, anticatólica, dizendo que Jesus era um homem e não Deus, o que lhe custou a cátedra de mestre do hebraico da Sorbonne. Mas esse homem notável não estava interessado nas homenagens terrenas. Ele vivia talvez um dos momentos gloriosos da sua vida, porque a princípio ele fora agnóstico. Depois ele optara pelo materialismo, havendo participado das doutrinas de Auguste Comte, particularmente do positivismo. Ele se havia tornado um tremendo ateu, porque não podia compreender aquele Deus da teologia ancestral. E aconteceu um fenômeno muito curioso na sua vida. A sua irmã Henriette, a quem ele mantinha, por quem mantinha um sentimento profundo de amor, havia contraído a peste branca, a tuberculose, que era de natureza pandêmica. Ainda não havia aparecido no cenário da ciência o extraordinário Koch, que conseguiu identificar o bastonete da tuberculose e propor as primeiras curas. A peste branca varria a Europa. Intelectuais, nobres, a ralé, eram vítimas desse contágio direto terrível e das circunstâncias ambientais, da higiene, da falta de luminosidade do sol e principalmente das alternâncias de temperatura. E Henriette, uma grande intelectual, havia contraído a tuberculose. Os seus médicos recomendaram que ela se transferisse de Paris, principalmente por causa da umidade, do clima instável e dos dias terríveis do verão parisiense, agosto, setembro, que iam terminar por roubar-lhe a existência antes que a tuberculose o fizesse. Sugeriram que ela procurasse um lugar de clima quente, por ideal, às margens de um deserto. E ela optou por viajar ao Líbano. Na oportunidade, o Líbano era possessão francesa. E a sua capital, Beirute, era considerada a Paris oriental. Viajou então Henriette em direção ao Líbano. E ao chegar a esse país glorioso, das árvores imensas e dos cedros inolvidáveis, ela encantou-se com a paisagem e com o clima ameno, mais para temperaturas elevadas do que para as temperaturas parisienses. Foi, no entanto, um pouco depois que ela procurou as partes iniciais do deserto. E ali, diante daquela paisagem erma, na solidão, ela fez a viagem mais difícil da criatura humana, para dentro. Teve a audácia de abandonar as exterioridades e perguntar-se quem era, qual era a razão da vida, o seu sentido psicológico. E foi caminhando por algumas daquelas regiões desérticas que ela se fascinou com a história do apóstolo Paulo, o grande trabalhador da gentilidade. Teve a ocasião de ler-lhe as epístolas e particularmente recordar as palavras flamívonas daquele homem arrebatador. Exatamente naquelas igrejas agora reduzidas a escombros, onde o dia, a sua palavra luminífera, apresentara a dúlcida e incomparável presença de Jesus. Tornando-se cristã, Henriette escreveu ao seu querido irmão, lançando-lhe um repto: tu és materialista, tu atacas Jesus, tu procuras confrontar a sua doutrina com a realidade do positivismo, do iluminismo, porque tu não conheces Jesus. Não existe na terra alguém que, tendo travado o contato com ele, não se fascine ou não o odeie. Ninguém pode ficar indiferente a esse homem extraordinário que um dia trouxe à humanidade
a presença sublime da esperança e o contributo valioso da paz. Desafio-te, tu que és mestre do grego, do hebraico e talvez do aramaico, que leias Jesus no original, não nas traduções fraudulentas, desonestas, adaptadas aos interesses políticos e às paixões econômicas das denominações religiosas. E Ernesto Renan, diante desse repto da sua querida irmã, foi procurar os alfarrábios do Evangelho de Jesus nos textos originais. E à medida em que ele mergulhava naquele homem encantador, a sua alma de esteta, de historiador, a sua alma de alguém que anelava por um mundo melhor, fascinou-se. E ele começou a escrever a vida de Jesus, que sintetiza em 3 tomos. E mais tarde ele acrescenta um 4º volume dedicado aos Atos dos Apóstolos. O venerando codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, terá a oportunidade de referir-se à vida de Jesus de Ernesto Renan mais de uma vez. É claro que a vida de Jesus histórica, no pensamento glorioso de Ernesto Renan, é apresentada dentro da óptica do seu próprio autor. Mas ela é portadora de uma beleza diamantina. Ela é transparente como o ar da madrugada nos dias formosos da Galileia. Então, quando ele tem a ocasião de dizer que Jesus é um homem incomparável, ele não se detém aí. Estabelece que Jesus foi tão grande que dividiu a história da humanidade. A história não coube esse homem incomparável. Nós temos nas páginas incorruptíveis da história Heródoto de Alicarnasso, o historiador incomparável dos gregos. Temos Péricles, que deu seu nome ao século, Alexandre Magno da Macedônia, Aníbal o cartaginês, Ciro, rei dos persas, que conquistaram o mundo conhecido, Caio Júlio César, da Casa Júlia. Mas Jesus foi tão grande que o seu berço dividiu a história antes e depois dele. A partir da sua chegada na modesta manjedoura de Belém, os fastos históricos passaram a ser relatados antes da sua chegada até nós e depois da sua presença conosco. Este homem incomparável será motivo de estudos através de 2000 anos de história. Os biblioteconomistas asseveram que a personalidade mais biografada da história da humanidade é Napoleão Bonaparte. A seu respeito já foram escritas mais de 250 mil biografias. Jesus, no entanto, ultrapassa-o. Já escreveram sobre ele mais de 500 mil biografias. É claro que nem todas favoráveis, porém ninguém resiste à beleza histórica deste homem. Mesmo na Revolução Hippie, os jovens que proclamavam a necessidade da flor e do amor deixam-se arrebatar pela figura do mestre quando apresentam a ópera pop Jesus Cristo Superstar. É um ser extraordinário e a incomparável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, considerada uma das 10 maiores psicanalistas do século XX, a incluindo a doutora Anna Freud, filha do mestre de Viena, tem ocasião de deslumbrar-se com Jesus e apresenta o seu pensamento numa obra rica de ternura, Jesus, psicoterapeuta. Porque todos aqueles que analisaram Jesus do ponto de vista psicológico deixaram-se arrebatar por esse homem que, colocado dentro da visão junguiana, é o portador da individuação, que atingiu a plenitude
da luminosidade no grau mais elevado que se possa imaginar. Jung nos refere a esses arquétipos ânima e ânimos. E todos nós somos portadores desse lado masculino na feminilidade, desse lado feminino na masculinidade. Refere-se também à sombra, que é o resultado do nosso ego, dos nossos conteúdos de natureza psicológica, e até mesmo o nosso self, na visão junguiana, teria sua sombra compatível com a necessidade do ego, do self. Mas Jesus ultrapassa. Ele não tem o predomínio nem da ânima, nem do ânimos. Ele é uma síntese. Diante de uma mulher surpreendida em adultério, que tem diante dela aqueles sicários do sentimento feminino, ele olha com compaixão, e ali estão aqueles acusadores esquecidos, que só existem adúlteras porque há adúlteros. E na impossibilidade de auto-afligir-se, transfere para o mecanismo de culpa o seu conflito contra a mulher, que se permitiu delinquir. E todos apontam-na, inclusive o marido negligente, irresponsável, que não cumpriu os deveres do tálamo conjugal e que levou para casa aquele que seria o lobo da sua paz, o tentador, que não estava presente porque o covarde havia fugido. E depois que ela é apontada como uma delinquente, Jesus, que estava escrevinhando na poeira da praça, de sol ardente, ouve a objurgatória dos perversos. Senhor, ela foi surpreendida em adultério. E Moisés diz que o adultério deve ser lapidado nas pedras do templo, enquanto tu preconizas o perdão. Afinal, com quem ficamos? A hipocrisia humana é terrível. Sempre atira redes. Qualquer das nossas atitudes leva-nos a uma situação deplorável, conforme a urdidura do seu conflito. E ele que os conhecia, diz a tradição, começou a escrever no chão. E quando alguém olha, porque não há quem resista a alguém escrevendo algo no chão que não dê uma olhada disfarçada. Quando alguém está ao nosso lado, toma de uma pluma e escreve, começamos a ter um desejo imenso de ver o que é. É porque nós trazemos a culpa tão inscrita em nosso comportamento que sempre achamos que é contra nós, sempre contra. E então alguém olha e ele havia escrito ladrão, e o homem saiu como que não queria nada. E outro olhou e ele escreveu venal. E assim ele foi colocando palavras suaves na areia, que correspondiam à psicologia moral de cada um dos acusadores, até que a praça ficou deserta, apenas com ele e a mulher que chorava genufletida. De repente, ele olha em volta e pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Mergulhada no abismo da sua angústia, ela se não havia dado conta de que todos se haviam evadido. Olha em volta e diz surpreendida: Senhor, eles foram-se. E ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vai agora e não tornes a pecar. É a ânima, é a dúlcida figura da maternidade ali em Jesus, porque no sentimento maternal sempre há lugar para o perdão, não para a conivência. Quando ele lhe diz que não há culpa, não há absolve do equívoco que é dela. Os adversários do Evangelho, que não sabem ler o sentido real, dizem que ele conniviu com aquela atitude de adultério, o que não é verdade. Ele somente não a acusou. Eu também não te condeno. Mas a problemática era dela, não era dele. E narra o espírito Amélia Rodrigues que naquela noite ele estava na casa de Lázaro, que ficava aproximadamente a 6 quilômetros de Jerusalém. Aquela casa doce de Betânia,
onde 3 irmãos o recebiam com imensa ternura. Era a segunda casa onde ele dormia mais de uma noite. Em Cafarnaum, na casa de Simão, filho de Jonas, e na casa de Lázaro e das suas 2 irmãs. Após aquele dia de calor pelas estradas das cabras, ele desceu o Cedron sob o jardim das oliveiras e foi repousar na casa dos amigos queridos. A galharda sombra de uma alcaparreira em flor, em uma noite de zimbório salpicado de estrelas prateadas, com a brisa perfumada pelo suave aroma das rosas de Sharon, ele meditava, quando se lhe acerca a mulher de Jerusalém. Venho dizer-te, Senhor, primeiro agradecer-te, depois dizer-te que eu não sou uma adúltera. Eu me equivoquei, é certo, e venho rogar-te misericórdia para o meu sofrimento. Sucede, Senhor, que o meu marido há muito não cumpriu seus deveres, e eu amo. Mas quando aquele lobo entrou na minha casa e me seduziu, e eu me permiti entregar-me, não foi a ele que eu me entreguei, foi ao meu marido que me abandonou. Enquanto nossos corpos movimentavam-se, eu via na tela das minhas recordações doces e carinhosas o marido ingrato, que agora eu substituía por esse terrível algoz que me levou ao desespero. Enquanto isso, o meu marido estava nos bordéis com seus amigos. Quanto me arrependo! Estou disposta a ressarcir. Que deverei fazer, Senhor, para reerguer-me do caos? Ama. O amor é o doce unguento para todas as feridas do coração. E a mulher beijou-lhe a fímbria dos vestidos e parte mais tarde para Sedônia, ou Sidom, para lhe construir um lugar onde vai albergar os infelizes do caminho, agradecida a esse homem incomparável. Nesse momento ele era a mãe Dúlcida, mas oportunamente, porque instigado pelos fariseus, pelos herodianos, pela súcia dos inimigos espontâneos, que dizia que ele vivia com a gente de má vida, os Am-ha-Haaretz, as pessoas da terra, as mulheres poluídas, os ébrios, aqueles que eram eufemisticamente chamados na atualidade os excluídos. Ele os preferia e sempre era censurado pelos hipócritas, que se preocupam com a alvura da roupa, mas não se recordam da podridão dos sentimentos. E então, depois de exercerem verdadeira perseguição, inclusive censurando ante os seus discípulos, ele se levanta suave, enérgico, e olhando aqueles hipócritas diz: raça de víboras, até quando eu vos suportarei? Hipócritas, que sois brancos por fora como sepulcros caiados e podres por dentro com as vossas imperfeições, até quando eu vos suportarei? É o ânimos. O mais belo nesta passagem é que ele apresenta a energia de alguém másculo, sem raiva. Porque não é fácil dizer essas severas palavras sem o contributo da emoção da cólera. E ele o diz como um educador que adverte por meio do látego do verbo grandioso para que desperte a consciência obnubilada. Então ele era a síntese entre a ânima e o ânimos. E Joana de Ângeles nos diz que é o exemplo máximo do ser que encontra a plenitude, porque ele é o excelente Filho de Deus. Como muito repetido aqui sempre, a resposta dos venerandos guias da humanidade na questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo? E a resposta é a mais sintética da filosofia universal: Jesus, apenas um dissílabo. Jesus é esse ser mais perfeito, guia e modelo
para a humanidade em todos os tempos. Essa energia grandiosa dele demonstra que ele não tinha sombra. Nós carregamos a sombra coletiva, a culpa abominável do pecado de Adão e Eva, a velha mitologia bíblica. Carregamos essa culpa coletiva e periodicamente desejamos libertar-nos dela, programando o fim do mundo. Agora mesmo, o mundo está programado para acabar no dia 12 de dezembro, às 12 horas. E eu já programei palestra para o dia 13 de dezembro, às 20 horas. Porque, na minha idade, que não é lá essas coisas, eu já vi o mundo se acabar 14 vezes. O nosso inconsciente necessita de uma libertação dessa culpa consciente, inconsciente e coletiva. E a nossa culpa individual, essa nós projetamos através do ciúme, da desconfiança, da insegurança, de querer ser amado porque não somos capazes de nos amar a nós mesmos. O notável teólogo e psicólogo americano, Dr. Rollo May, desencarnado há 3 anos, teve a oportunidade de dizer que o amor é uma experiência que todos devemos exercitar. Mas nós somos tão carentes de amor que nos não amamos e temos medo de amar. Eu tenho encontrado pessoas que me dizem, eu amar para ser traído, porque a pessoa é traidora. Eu amar para ser enganado, porque a pessoa é uma enganadora. Eu amar para fazer de mim capacho, porque é assim que a pessoa dos outros faz. Projeta o seu inconsciente, o conhecido, naquilo que é uma incógnita, na realidade do que também é desconhecido. Então Jesus não tinha sombra. Eu sou a luz do mundo. E o Pai que me confiou, não permitirei que nenhuma dessas ovelhas venha a perder-se. Que homem incomparável! Giovanni Papini, na sua notável biografia, tem a ocasião de dizer que Jesus era tão atrevido no sentido transcendente que é a primeira personalidade histórica a apresentar a psicoterapia do amor. Ele diz, em outras palavras, se nós recordarmos Hammurabi, por exemplo, lá estão os códigos de lei na estela de pedra com 613 frases, hoje no Museu Britânico em Londres. Se avançarmos um pouco mais, a lei de tal e qual, ou lei de Italião. Mais tarde, Moisés sintetiza essas leis no Decálogo. O notável príncipe Siddhartha Gautama, depois de dizer que na vida tudo é sofrimento, ele nos apresenta os caminhos da redenção através da compaixão, o caminho do meio. A sua doutrina de imensa ternura é uma doutrina da realização com paixão de todos os nossos sentimentos nobres. Lao Tse, Forri, Confúcio falam-nos da sociedade, das manifestações sociais, da família. Se formos mais além e nos detivermos diante de Akhenaton, que nos apresenta Atom, Deus Sol, como sendo a divindade, ele se basta na doutrina esotérica do templo que procura infundir aos demais companheiros. Jesus é a primeira pessoa que fala sobre o amor. Antes dele, herói era quem matava, triunfador, quem vencia no campo de batalha. Depois dele, herói é aquele que supera as más inclinações, e vencedor é aquele que se vence a si mesmo. Porque para vencer os outros é muito fácil. Basta uma arma branca ou explosiva, a calúnia, a acusação indébita, 1000 recursos da covardia humana. Mas para vencer-se é necessário fazer essa viagem interior que desafia as nossas forças morais e nos dá a coragem de saber como estamos. Porque somos da divina luz gerada e marchamos para o encontro cósmico com a luz geradora. Então Jesus veio e proclama este amor na sinfonia inacabada das bem-aventuranças.
Depois daquela tarde magistral no monte, que era um monte qualquer, defronte do mar da Galileia, que afinal não é um mar, é um lago, e que não é tão volumoso. Segundo os geógrafos, o mar da Galileia tem um volume de águas menor do que o da Baía de Guanabara, mas é um mar piscoso. Ao tempo de Jesus deveria haver uma média de 2.000 embarcações para pescar aproximadamente. A situação está numa dessas cavidades da terra, a 200 metros abaixo do nível do mar. E esse encantador mar é contornado por um colar de cidades agradáveis. Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Dalmanuta, pequenas aldeias que nas noites transparentes, ao acender os archotes vermelhos, confraternizam as labaredas nos vasos de barro com as estrelas refulgentes do empíreo, cantando a epopeia de Deus. É nesta região, naquele monte, que ficará considerado como a montanha das bem-aventuranças, que ele, abrindo a sua boca, escreveu o mais notável código moral da humanidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. E as gargalhadas do materialismo procuraram diminuir a grandeza, o sentido profundo, quando ele diz pobres de espírito de orgulho, pobres de espírito de avareza, pobre de espírito de impiedade. Neste mundo de espíritos pobres, de sentimentos nobres, ele muda a inclinação do eixo da Terra. E o norte magnético agora é o amor, porque somente quem ama é que realmente é feliz. A partir daquela tarde que entra pela noite, ele fala da excelência do amor, não apenas a quem merece ser amado, particularmente a quem nos provoca ira, a quem nos persegue, porque amar a quem nos ama é uma retribuição. Mas amar aqueles que não merecem o amor é um ato nobre de abnegação. E se alguém te pedir para marchar 1000 passos, vai 2000. E se te pedir a manta, dá também a túnica. E se te bater de um lado, dá-lhe o outro. Então reforma todos os códigos de ética e de moral da humanidade, indo além do pensamento socrático-platônico, que modificou a história grega, romana, e abre espaço para a história de Jesus através de toda a humanidade. Que homem incomparável! Certa feita, ele, na sua jornada de esparzir luz, deseja a montanha. Do ponto de vista das reflexões místicas, a montanha é símbolo da comunhão com Deus, porque no alto da montanha, no imenso silêncio quebrado pelas onomatopeias da natureza, parece que a alma abre-se como um lírio diante do ósculo delicado do sol, do divino sol que é Deus. E na montanha, ele fez-se acompanhar por Pedro, Tiago e João, os amigos da convivência íntima. O monte era o Tabor. Dali se podia ver o deserto da Judeia, árido, e até mesmo as bordas do mar Morto, a região mais baixa do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar. Mas por que esse mar é morto? Um notável filósofo anônimo escreveu que ele é morto porque é egoísta, porque as águas que formam o Mar Morto são as mesmas águas que formam o piscoso mar da Galileia. E o autor narra, mais ou menos poético, dizendo: o mar da Galileia é resultado do Jordão que nasce na cordilheira e desce de norte para sul. As águas caem naquela fractuosidade imensa da terra e acalmam-se, mas sangram na parte final, atravessando o deserto e morrendo ali das areias ardentes e diante das montanhas inóspitas. O que acontece? O mar da Galileia é generoso,
Toda água que entra pelo norte sai pelo sul. E quanto mais se é generoso, mais se produz. O mar morto é egoísta. Todas as águas que recebe, ele saliniza, detém-na, evapora-se com a ardência do sol. E por isso ele é morto. Assim também na humanidade há duas humanidades. Aquela humanidade que é generosa, como o mar da Galileia, e aquela humanidade que é avara, que se dedica exclusivamente ao estado egotista, para si, para os seus, para os meus. Então, naquela montanha de onde ele podia ver praticamente a região desértica, amanhecia. E quando o sol, no seu carro de plumas doiradas, corria através das nuvens, dando-lhe um colorido especial, ele ergueu-se diante dos companheiros, que ficaram deslumbrados. Eles não tinham ideia desse homem incomparável, que tinha o poder sobre as forças vivas da natureza, que sabia manipulá-las, porque ele e outros cristos haviam elaborado a programática do orbe, do qual ele é o criador e é o mestre, o administrador. Então viram-no, as suas vestes encandeceram-se, o seu semblante transfigurou-se, e dois seres quase angélicos da tradição mosaica apresentaram-se: Moisés, o legislador austero, e Elias, que começaram a confabular com eles. Abrindo parênteses, muitas vezes irmãos evangélicos e de outras denominações cristãs dizem que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. Não é verdade. Primeiro, ele não tinha autoridade para proibir daqui para lá. De lá para cá, sim, mas daqui para lá não dá. Mas vamos supor que ele tenha proibido as evocações. E só se evoca porque é possível ser atendido. Normalmente, quando se legisla, é sobre o abuso e não sobre o uso. Não se deve fazer ultrapassagem quando a faixa é continuada. E todo mundo faz, porque as leis foram feitas exatamente para não serem obedecidas. Então, ele certamente impôs que se não evocasse, porque nem sempre o evocado pode vir atender, o que é tese básica em doutrina espírita. Mas naquele momento ele veio, ele desencarnado veio. Se houvesse proibido, teria liberado, porque ele próprio veio em forma espiritual e dialoga com Jesus, demonstrando que os mortos voltam à convivência dos físicos. Mas também com ele, o notável profeta Elias, que é João reencarnado e que desencarnara menos de 2 semanas, na fortaleza de Herodes, próximo ao Heródion, que tivera a cabeça decepada. Aquele que dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. Esta frase sensibiliza-me há mais de 50 anos. Que ele cresça e eu diminua. Quando o comum é que eu cresça e os outros diminuam. Ele é o primeiro iniciador da humildade legítima. É o precursor, é o abridor dos caminhos. Então Jesus transfigura-se e dialoga com eles ante o deslumbramento dos companheiros. E quando a chamada normalidade objetiva toma conta da montanha, os discípulos emocionados e infantis dizem: Senhor, erguemos 4 barracas e fiquemos aqui na contemplação do Pai. E ele, na sua visão transcendente, diz: não, é necessário descer. As águas descem do alto, a luz do alto verde. É necessário descer a planície do Esdraelon, a planície onde nós estamos. Se na montanha é o silêncio, na planície é a balbúrdia, a competição, a luta, a disputa egóica. É necessário descer, e ele desce a montanha com os companheiros. E quando chega ao vale das necessidades humanas, um pai, desesperado, acerca-se-lhe e diz: mestre, apiada-te do meu filho, pois que o espírito imundo toma-o e o faz convulsionar
até babar sangue, e ninguém consegue liberá-lo, nem os teus discípulos o conseguiram. Ele olha para aquele jovem, ele não necessita de qualquer um desses notáveis mecanismos da psicanálise, nem a proposta do sonho, nem o paralelismo, para poder fazer o diagnóstico. Ele vai além do mundo físico e vê por detrás da sombra da aparente epilepsia a entidade perversa que gargalha e humilha. Acerca-se e o jovem está em plena convulsão. Ele diz com autoridade: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. O jovem convulsiona um pouco mais, a baba faz-se abundante entre os lábios, acerena-se no delíquio, descerra os olhos, a face suarenta e pálida. Ele dá-lhe a mão e devolve-o a seu pai, radicalmente curado. Então o pai o louva, e os discípulos ficam magoados. Por que tu conseguiste e não nós? E ele suavemente diz: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Allan Kardec, mais tarde, 19 séculos, classificará os espíritos em ordens diferentes, desde os primitivos até aqueles angélicos, passando pelos imundos, pelos perversos, obsessores, os que necessitam da vampirização para sobreviver. Jesus antecipa, demonstrando que para cada biótipo humano, uma terapêutica específica, por generalidade, o amor como base. E é muito curioso, quando ela assevera que as duas terapias são jejum e oração. As doutrinas teológicas logo materializaram o jejum, a falta de alimento, quase a anorexia. Ninguém pode dizer que o jejum de alimento dê caráter a quem não o tem. Se a pessoa jejua, fica mais elegante, anoréxica, e naturalmente isso lhe traz grandes transtornos. O jejum era aos vícios. É necessário jejum ao mal. É necessário manter uma atitude de coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. É necessário jejuar aos impulsos ancestrais das nossas paixões inferiores. E a oração, é necessário jejum e oração. Logo, utilizaram-se do verbo orar para trazer a interpretação no verbo rezar. Rezar é dizer palavras. Orar, no verdadeiro sentido do verbo latino, vem de os ores, boca. É abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e purificar-se de Deus. Isto é orar. Orar é agir. Não é repetir palavras. É estar em sintonia perfeita entre a oração, o orar e a ação. Há de Leon Tolstói uma bela página. Certo dia estava um mujik, um camponês, trabalhando no campo quando passa um sacerdote empertigado. E vendo aquele homem simples amanhando a terra ao amanhecer, o sacerdote lhe diz com empáfia: mujik, eu te convido para que venhas ao templo orar. E o mujik modesto diz: mas eu não posso. Não posso porque estou arando. Então o sacerdote tem uma iluminação e deduz: e fazes bem, porque arar é orar. Aquele que age está orando. Daí, dizia Gandhi, os lábios que confortam são mais preciosos do que aqueles que apenas oram. E Madre Teresa, é necessário que a nossa oração seja revestida de ação. E é quando perguntaram a Chico Xavier: o que é que você faz, Chico, da sua vida? Eu sou a amanuense dos espíritos, palavra antiga. Ele era funcionário dos espíritos, que se utilizam de mim na hora que lhes apraz, conforme as determinações disciplinares de Emmanuel.
E ao perguntar a Madre Teresa mais ou menos a mesma coisa, ela disse: eu sou um lápis na mão de Deus, que escreve por meu intermédio aquilo que mais o agrada. E se perguntássemos a Pasteur qual era o sentido da sua vida, o caçador de bichinhos diria: a minha vida é penetrar no mundo microscópico para encontrar a razão das enfermidades, como aquelas que detectei e apresentei, entre outras, a vacina antirrábica, que passou a salvar na Europa, na época, mais de 1 milhão de pessoas por ano que morriam dominadas pela raiva. Então, esse é o orar. A proposta psicoterapêutica de Jesus é para que nós possamos orar, e toda a sua vida é uma vida de ação. Depois de ele conviver com as multidões, de distribuir fartamente o pão e o peixe, como nos foi relatado nesta manhã, ele foge, entre aspas, da multidão para comungar com Deus, para entrar em sintonia perfeita com aquele que é a razão de ser do universo. Então Jesus, psicoterapeuta de corpos e de almas, ele sabia que para atingir a alma do indivíduo era necessário diminuir a aflição do corpo, mas nem todos que o buscaram tiveram a oportunidade de recuperar-se, porque há uma lei de mérito, a lei de causa, a lei de efeito, e é por esta razão que certo dia diante de um nado cego, um cego de nascença, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que isso lhe acontecesse? Era uma tradição, porque no primeiro mandamento, que é sintetizado, e a maioria não conhece o texto real apresentado por Moisés, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Diante de mim não terás outros deuses, nem acima nos céus, nem abaixo na terra, porque eu sou Deus bom e severo, que bendiz até a 100ª geração e que pune a partir da 3ª e 4ª gerações. É uma tese reencarnacionista, mas logo colocar ao pé da letra: paga filho por pai, paga neto por avô. Não. O neto paga sim pelo avô, isto é, porque ele é o avô reencarnado. Ele retorna na condição de filho do seu filho para resgatar, mas nunca na geração imediata, porque não tem tempo de proceder-se à reencarnação. Então, esse problema extraordinário é colocado ali. E Jesus, nem ele, nem seu pai, eram voluntários. Aqueles que se ofereceram sem culpa para que neles se operasse a vontade do Senhor, sem violentar as soberanas leis da vida. Porque sempre que falamos em sofrimento, temos a ideia punitiva de castigo. Esquecemos que o ato de viver é um fenômeno de sofrimento, de desgaste, de uso e de corrupção das energias. A lei da entropia funciona não só no universo, mas também o fenômeno entrópico está dentro de nós. À medida que se consome energia, desaparecem os fenômenos ativos. E então, o sofrimento é natural. Há, naturalmente, o sofrimento reparador, que se encontra muito bem exarado no capítulo número 7 do livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec apresenta o Código Penal da vida futura. Todos nós erramos. É uma experiência pedagógica. Ninguém acerta de primeira vez. O erro não é negativo. Ensina-nos a como não repetir a experiência malograda. Nessa proposta, Allan Kardec analisa, desde que o indivíduo erra, para a reabilitação total, deve passar por 3 fases. Primeiro, o arrependimento. Se a pessoa é honesta, reconhece o erro e arrepende-se. Mas isso não basta. Logo depois, a expiação. A pessoa sofre. Como eu pude fazer isso? Mas não basta. Terceiro, a reabilitação. É necessário reabilitarmos-nos perante a nossa vítima. Se eu ofendi alguém, peço-lhe desculpas. Se alguém me ofendeu, eu desculpo. Mas se o outro me não desculpa, o problema é dele. Eu já fiz a minha parte. E a dívida
passa agora a gravitar em torno do seu temperamento odiento. Então, esse psicoterapeuta provocava a cura do corpo, que é mutável, que vai morrer. Por mais longa que seja a existência, ela é sempre breve. Quando eu era jovem e tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 e dizia, meu Deus, como ele é velho. Eu nunca chegarei a essa idade. E de repente cheguei. Olhei para um de 40 e disse, nossa, 40 anos, que coragem. Como é que pode viver 40 anos? Eu vou morrer jovem. Eu sou poeta. Não aquele internado no André Luiz, mas eu sou poeta. E de repente eu completei 40 anos. Achei natural, dei uma olhadinha, digo, as mudanças não foram lá muito grandes. E olhei um de 50, digo, não, 50, meio século. Como é que a pessoa aguenta viver meio século? E um dia eu me barbeava, era o dia do meu aniversário, 50. Eu tive um choque moral. Digo, deve ter algum erro. Eu fui olhar a caderneta de identidade, não, era aquilo mesmo. 50. Eu digo, mas 50, assim, não, 70 que é horrível, imagina. Arrastando os pés, lá cambaleante. Não é que eu cheguei lá? 70. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Deve ser algum equívoco histórico, qualquer coisa. Aí eu olhei para um de 80. Ele disse, não, 70 até que eu estou mais ou menos, mais 80. A dentadura já não cabe na boca. Não, não pode. Não vai dar certo. Eu, de repente, completei 80. Eu tive um choque moral que ninguém pode imaginar. Eu digo, meu Deus! Aí eu me lembrei de um amigo meu de 90. Sabe o que eu fiz? Gritei, olá, boy! Eu chegarei aí. Mudei totalmente a minha inclinação. Então esse homem extraordinário atendia às necessidades orgânicas para atingir o fulcro do ser. Não tornes a equivocar-te, usando a palavra teológica, pecar, a infringir as leis para que não te aconteça nada pior, porque nós somos os responsáveis pela nossa estrutura biológica, através do nosso perispírito, pelos nossos atos. Mas o que mais me chama a atenção é a psicoterapia de Jesus, perfeitamente atual. Ele sempre redarguia com uma pergunta, quando alguém dizia, Senhor, tem piedade de mim, cura-me. Tu crês que eu te posso curar? Creio. Já o paciente estava dando a contribuição da autocura, porque a maioria dos doentes não quer curar-se. Essa doença é uma bengala psicológica. Muitos depressivos, diz Alfredo Adler, entram nesse estado porque desejam chamar a atenção da família. É uma forma de chamar a atenção da família. Já que não pôde manipular de uma forma, manipula de outra. Antigamente, as mulheres, quando queriam controlar o marido, sofriam muito dor de cabeça. O marido queria sair, hoje não posso, meu bem, com essa dor de cabeça. E ele tinha que ser o enfermeiro da dor de cabeça dela. Cuidava dela como enfermeira e arranjava outra como companheira, porque ele precisava de uma mulher. Mas o homem também tinha suas manobras. Quando a mulher fazia qualquer coisa, cuidado com a minha úlcera gástrica. Eu tinha, nesse tempo, vários amigos que viviam tomando sempre leite. Eu achava tão ridículo, porque eles tomavam leitinho na minha vista e por fora mandavam uma bala no tutu mineiro, com todos os requisitos. Então Jesus sempre, tu crês que eu te posso curar? Creio. E nesse crer, diz o Dr. Bernie Siegel, o extraordinário cancerologista norte-americano, a mente começa a produzir neuropeptídeos favoráveis à recuperação, descargas abençoadas de noradrenalina, de serotonina, de outras substâncias que fazem parte do nosso bem-estar. E outra vez ele usava a outra interrogação. Tu crês que eu te posso curar? O paciente confirmava. E outras vezes ele voltava à interrogação. Tu queres curar-te? Oh, claro que quero. E então aí estava a maior terapia de Jesus, convidar o indivíduo
a assumir a responsabilidade pela sua cura. Hoje, através dos instrumentos notáveis da tecnologia médica, dos vários setores das terapias alternativas, dos vários recursos da psicoterapêutica. A viagem para dentro, para o encontro da plenitude, porque o reino dos céus está dentro de nós. Então, nessa atualidade tão convulsionada, a figura de Jesus deve sair da cruz, onde o colocamos, para estar ao nosso lado nos momentos difíceis da existência. Um grupo de americanos, na década de 30, teve uma ideia fantástica. Procurou vivenciar o Evangelho através de uma interrogação. Em seu lugar, que faria Jesus? E toda vez que algo lhe acontecia, aquele cliente da Era Nova perguntava, se fosse com Jesus, o que é que ele faria? E tentava fazer conforme Jesus faria. Está chegando esse momento em que o Consolador vem ter conosco e nos propõe a cura interior das nossas mazelas, o iluminar da nossa sombra, a mudança de atitude perante a vida, o despertar para valores transcendentes, porque a jornada terrestre é um solal, é muito rápida. Então, nesse momento grave, buscando esse homem incomparável de Ernesto Renan, digamos-lhe ao Pai: Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida. A maioria daqueles que te procuram é para pedir. Eu quero agradecer. Quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com dulce da oração. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, e eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão.
Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um bangalô, uma casa no caminho, um ninho, uma favela, seja o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.